Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico, prestes a completar 5 anos de idade. A gente faz aniversário em maio, né, no dia 5 de maio, e a gente sempre faz alguma coisinha, algum tipo de festa. Já foi em São Paulo, né, este ano é aqui em Belo Horizonte. E né, a gente sempre faz algum tipo de confraternização para as pessoas chegarem, para comemorarem com a gente, para trocar ideia, para estar presente. Eu acho que esse é o tipo de coisa que ele é muito importante, que ele não pode passar em branco. E essa confraternização ela vai ser depois do curso de cristais que a gente vai oferecer. E é por isso que em maio a gente não vai ter páginas abertas, né? Vai ser um mês muito corrido, por causa dessas celebrações, por causa de vários outros eventos, né? Então a gente deixou para que o nosso próximo Páginas Abertas seja em junho, né? Mais especificamente na sexta-feira, dia 5 de junho. E esse próximo Páginas Abertas, ele vai ser também uma comemoração do Diário Mágico, porque a gente vai falar sobre a arte do Diário Mágico, ou seja, a arte de escrita, como anotar, quais métodos utilizar, o que é importante, o que não é, quando a gente começa a escrever os nossos resultados, escrever sobre a nossa vida, o que muda dentro da gente. Então, esse programa ele vai ser muito especial porque é a primeira vez que a gente vai tratar no Páginas Abertas sobre vários dos assuntos que a gente já trata no Diário Mágico. E aí, você, meu querido ouvinte e espectador, pode colaborar com a gente, né, com as suas experiências com o Diário Mágico, métodos de anotação, o que você fez que facilitou, né, esse hábito para você, o que ele mudou na sua vida. É muito comum que as pessoas escutem, né, o podcast e se deem conta de tipo, putz, preciso anotar, vou começar a fazer isso. E aí fazem isso por 3, 6 meses, 1 ano, né? E aí se dão conta, nossa, isso aqui é mais difícil do que eu imaginava, né? Eu fui muito empolgado, comecei a fazer o processo, mas depois me dei conta de que não é só disciplina, que eu tenho que ajustar algumas coisas. E aí, nesse processo de ajuste, a gente vai encontrando qual que é o melhor método para a gente. E é sobre isso que a gente quer ouvir nesse programa de junho, né? O que faz sentido para vocês, o que não faz, né? O que de alguma forma né, mudou esse processo de anotação. Então, a ideia desse programa é também a gente fornecer e compartilhar, né, dicas e perspectivas para que outras pessoas também possam usufruir desse hábito, né, e dessa ferramenta que é tão importante, que é o Diário Mágico. Esse programa vai ao ar no dia 5 de junho, sexta-feira, 8 horas da noite, e no dia 6 a gente tem a formação de Reiki Usui 1 e 2. Essa é uma turma extra de repescagem. Eu não esperava abrir ela no início do ano, mas quando eu fui fazer a minha última turma de formação, tinha tanta gente que ficou, né, na lista de espera, que eu acabei tendo que abrir uma turma extra. Então a gente vai ter aí, né, no dia 6 essa formação do nível 1 e 2, e no dia 20, né, 2 semanas depois, a gente tem a formação do nível 3 de Reiki Usui. Essas 2 formações são remotas, então se você tiver interesse, me manda mensagem aí no privado e a gente conversa, tá? E é isso, vamos lá, vamos abrir o nosso diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico ele, Carribas. Seja muito bem-vindo, querido, como é que você tá? Maravilhoso, tudo bem, graças a Deus, graças a deusa, tudo na
Desi na Paz. Cara, que bom tê-lo aqui, que bom que você aceitou esse convite para gravar com a gente. E aí eu vou te pedir, cara, para, né, nesse primeiro momento, assim, se apresentar, né? Então vamos supor que tem gente que não te conhece ainda. Como que você se define? Como é que você se apresenta normalmente? Qual que é a sua área de atuação, sua área de interesse? Conta um pouco pra gente. Um prazer, uma honra, Rodrigo, né? Eu sou Carribas, sou conhecido como Carribas, né? Também conhecido como Curicavere, que é um dos nomes iniciáticos, né? De uma das muitas linhagens ao qual tive oportunidade de aprender, né? De inclusive passar por iniciações, aprendi com grandes maestros, né? Tive grandes professores, mas então assim tem diferentes nomes, mas pode me chamar de Carribas, né? Eu nasci em Belo Horizonte, sou natural de Belo Horizonte, sou mineiro da capital. Já não moro em Belo Horizonte já há uns bons anos aí, né? Hoje eu moro no sertão de Minas. Eu moro onde eu costumo dizer que é o coração da Cordilheira do Espinhaço, que é o Tabuleiro. É onde a gente tem a maior cachoeira de Minas Gerais, né? A majestosa Cachoeira do Tabuleiro, né? Com 273 metros de queda, né? Uma das maiores do Brasil, né? Tá entre as maiores do Brasil. Para alguns, e eu concordo, a cachoeira mais bela, não só de Minas, mas do Brasil. Uau. É uma cachoeira que não conhece o Tabuleiro, vá conhecer, né? Que é uma região mágica. E eu trabalho como professor, eu sou professor, né, educador, sou professor de história, de filosofia. Que legal. E, né, nessas linhagens, essas tradições que eu tive a oportunidade de aprender, né, eu me tornei líder de cerimônias, né, conduzo algumas cerimônias ainda, né, hoje em dia menos, mas já conduzi muitos tipos de cerimônias, diferentes linhagens, diferentes tradições, né, trabalhos de cura também, né, conduzia esses trabalhos coletivos, individuais, né, e tive a oportunidade de, como eu disse, de aprender com grandes professores, diferentes linhagens, né? Mas eu acho que o que interessa, né, o Diário Mágico, assim, esse podcast, né? Um pouquinho vamos lá, a gente vai desenrolando as tradições vão aparecendo aos poucos, mas trazendo assim como que foi esse despertar meu espiritual, né? Me conta como é que é essa vivência sua, né, de espiritualidade e de religião, se isso vem, né, do seio familiar ou se teve algum tipo de despertar em algum momento da vida, algum, né, cliquezinho súbito. Como é que você vai parar aí nessa paragem pelo primeiro momento, assim? Então, eu desde criança fui sempre muito ligado assim, à espiritualidade, né? Inicialmente através minha família era muito católica, né? E eu, né, me tornei católico desde criança. E aí vai acontecer vou ter uma experiência que anos depois só que eu fui entender o significado dessa experiência, que foi quando eu tinha 11 anos de idade. Caiu um raio, eu vi o raio entrando estava assistindo televisão, eu criança, e um raio caiu no cômodo que eu estava assistindo televisão. E eu não morri, né? Foi aquele susto, aquele impacto, eu vi o raio, aquela explosão, um negócio alucinante, assim, e eu atordoado com aquilo ali, eu criança ainda. Isso ficou como um episódio pitoresco da minha vida, né? E passou quieto. E aí depois, muitos anos depois, aí eu fui estudar, fui me graduar na área de História, né? Formei em História, depois fui fazer pós-graduação em História da América Latina. E numa viagem com professores desse curso de pós-graduação, fui pela primeira vez, eu viajei para o Peru, para a Cordilheira dos Andes.
fui para a região de Cusco, né, Machu Picchu, e meu interesse era muito mais na área histórica, né, eu não tinha tanto esse interesse da espiritualidade. Porém, lá no Peru eu fui ter contato lá com a espiritualidade andina, e isso foi como que um despertar, sabe? Foi como se tivesse tirado assim um véu é como se fosse uma redescoberta, não foi que fosse algo novo, mas foi como se fosse um reencontro, sabe? Legal. Como se fosse enfim, um resgate. E aí, isso já, né, muitos anos depois da experiência que eu tinha tido com 11 anos de idade, do raio, e aí que eu fui entender lá né, com contato lá com guardiãs, né, da tradição andina, é que eu fui saber que é um sinal muito forte quando uma pessoa é atingida por um raio e sobrevive, né? É como se a pessoa tivesse, de alguma forma, sendo até mesmo escolhida, né, para um caminho, para uma missão espiritual, né? Então, e aí, enfim, isso foi só para como é que foi se despertar, esse clique, né? E a partir daí, lá do Peru, assim, eu comecei a me interessar e fui buscar, né, o que antes era um interesse puramente acadêmico, né, mental, começou a se tornar uma busca espiritual mesmo, né? Mas ainda assim, eu relutei muito, né? No primeiro momento, quando eu comecei a pesquisar sobre a tradição andina, sobre a espiritualidade andina, eu falava que eu estava compondo material de pesquisa para futuramente fazer um mestrado dentro da tradição, da cultura, né, da espiritualidade andina, mas já em contato com maestros, né, com sacerdotes, com sacerdotisas andinas, e aprendendo com eles, só que eu sempre, não vou me tornar um curandeiro, isso aqui é material de pesquisa. Mas, cara, nessa época você tinha quantos anos quando você esteve nos Andes ali pela primeira vez? A primeira vez que eu viajei lá para a Cordilheira dos Andes, eu estava concluindo minha pós-graduação, tinha uns 27 anos, foi no século passado. E nessa ocasião aí, cara, o que te impactou? Você chegou a participar de alguma cerimônia formalmente lá? Ou, tipo, só de chegar lá e entender um pouco e aí sentir energia, a chavinha virou? O que foi essa virada, assim? Então, foi só de chegar lá, o contato, o impacto, assim, com a Cordilheira dos Andes, sabe? Com os nevados, principalmente com as montanhas, né? E depois é que eu fui também entender isso, quando fui, né? Fui compreender mesmo, assim, o significado e a importância das montanhas enquanto entidades espirituais, né? Sim. Enquanto forças espirituais mesmo, e pontos também de conexão entre o céu e a terra. Então, só depois eu fui entender isso, né, essa conexão com as montanhas. Mas foi mesmo contato com as montanhas, mas também participei de algumas vivências, algumas cerimônias já nessa primeira viagem, né? Mas é como eu disse, né, tipo assim, no primeiro momento, assim, eu achava tudo aquilo muito exótico, achava pitoresco, tinha uma certa arrogância até acadêmica, né, de um olhar meio de observador, de cientista social, né? Sim. Mas a coisa me pegou. Sempre assim, com uma relutância de assumir, sabe, a parte da espiritualidade, diria até talvez um certo preconceito, sabe? Falava, não tô estudando para me tornar um curandeiro, não. O negócio é o mundo acadêmico. Sim. Até porque a academia é muito reticente com as práticas, e aí ou você pratica ou você estuda, né? É muito difícil conciliar as duas coisas e ainda assim ter respaldo dentro de iguais, assim, né? Então, eu imagino que o dilema também deva passar por aí, né? Mas foi muito interessante, porque o que acontece? Por exemplo, na pós-graduação que eu fiz de História da América Latina, eu tive uma cadeira sobre uma disciplina sobre a América pré-colombiana,
onde a gente estudou especificamente as civilizações dos povos da região da Mesoamérica, né? Então, estudamos muito sobre os maias. Então, assim, eu já tinha um conhecimento a nível acadêmico, inclusive dos calendários que os maias ainda hoje, né, usavam, ainda hoje usam. E aí veio toda aquela onda, não sei se você chegou a acompanhar, pegar esse período, isso foi muito antes de 2012, do famoso estudo do calendário maia, né, que falava que fechava o ciclo em 2012. Então, eu me tornei um profundo estudioso do calendário, do sincronário, né, das 13 luas, um calendário baseado no conhecimento do tempo dos maias, desenvolvido pelo historiador José Argüelles, né, não sei se você ouviu falar do José Argüelles, né, Já sim. Um cara que trouxe, né, o sincronário das 13 luas. Comecei a me interessar, comecei a estudar isso a fundo. Tinham grupos de estudo no mundo todo, né, do sincronário, e é que popularmente o pessoal falava que era o calendário maia, né? Uhum. E eu me aprofundei, né? Eu já tinha um contato prévio, depois eu fui, né, aprofundando meu conhecimento sobre isso. Só que aí eu tive contato através de um amigo, com a tradição dos maias da Guatemala, que ainda hoje são guardiões desse saber vivo, né? E aí tinham algumas contagens de tempo, alguns detalhes no calendário que os maias da Guatemala usavam, que divergiam um pouco do sincronário do José Argüelles. E aí ficou aquele dilema, né? Pô, mas quem tá certo, né? Os caras que estão lá levando a tradição há anos, ou Argüelles, mas o trabalho do Argüelles também é muito consistente, né? É um trabalho bacana. Enfim, eu fiquei nisso uma jornalista conhecida daqui de Belo Horizonte, né? Já tinha feito uma entrevista comigo, na época, com a minha companheira na época, que era também estudiosa do calendário das 13 luas, né? Do sincronário da paz, do Argüelles. Essa jornalista falou: cara, eu tô aqui, fiz uma entrevista esses dias com um pessoal de uma caravana que está percorrendo a América inteira, de sul a norte, de norte a sul, de ônibus. Eles estão nos ônibus adaptados, todos pintados, um grupo de hippie viajando de ônibus, que é a Caravana Arco-Íris pela Paz, levando uma mensagem de paz pelo mundo todo. E o líder dessa caravana é um mexicano, você vai adorar conhecer ele. Eu estou encantada com ele, nós vamos fazer uma fogueira no meu sítio nesse final de semana. Aí eu falei de você para ele quer te conhecer, estou te convidando. Aí eu fui conhecer nessa fogueira. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que foi, assim, uma referência na minha vida, um marco, que foi como ele mesmo se intitulava, o subcoiote Alberto Ruz Buenfil, né? E por que eu comecei a falar do Alberto? Nessas conversas que eu tinha com o Alberto foi a pessoa que virou para mim e falou o seguinte: cara, você está aí estudando profundamente sobre a espiritualidade, as práticas de cura dos povos andinos, de outras linhagens, outras tradições, e você vai guardar, e você vai deixar isso só no ambiente acadêmico? Por que você acha que você está estudando isso tudo? Sabe? Me cutucou, deu a real. Falei, cara, você tem que compartilhar isso, você tem que aplicar isso. E aí foi quando eu resolvi assumir, sabe? Eu resolvi assumir esse lado. E aí, né, todas as experiências anteriores começaram a fazer sentido, né? E aí, mais do que nunca, eu fui buscar me iniciar, fui buscar aprender, né? Então eu tive a oportunidade de aprender com grandes professoras, grandes professores de diferentes linhagens, né? Por isso que eu me iniciei em diferentes tradições, diferentes linhagens. Entendi, que legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Quando você fala, né, dessa quantidade de tradições, né, elas têm muitas similaridades entre elas, tem pontos que eles são completamente divergentes e que eles não se conciliam. Como é que é isso, sim?
eu vejo que, na realidade, em essência, todas tratam do mesmo aspecto, que vai mudar com as especificidades, claro, né? Mas, em essência, elas têm muitos pontos em comuns, né? E isso foi algo que eu trouxe para a minha vida e para o meu trabalho, né? De estabelecer uma síntese dessas linhagens todas, essas tradições todas, né? Me faltava muito, assim, eu como brasileiro, né? Eu sentia muita falta de estar mais fundo, assim, numa linhagem brasileira, né? Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, estabelecer uma relação, um contato e busquei aprender. E durante uma época eu viajava com grande frequência para Santa Catarina, onde eu fui aprender com os Guarani, da tradição, né, a grande sabedoria do povo Guarani, que é um povo que eu tenho assim uma admiração, um carinho, um respeito gigantesco, sabe, pela tradição Guarani. Então fui aprender com os Guarani, né, mais especificamente no Tecoá, né, que a gente fala Tecoá é aldeia, né, aldeia de Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis, onde na época ainda estava vivo, né, o grande Caraí. Caraí é o nome que os Guarani dão pro rezador, pro curandeiro, né, porque pajé é um termo tupi, né, pajé, geralmente, tradicionalmente fala, é o pajé da aldeia, né? Pajé é igual xamanismo é um termo genérico. Entendi. Pajé também é um termo genérico, né, mas assim, os Guarani chamam o rezador, né, o pajé Guarani, na verdade, chama-se Caraí, né. Então eu tive a oportunidade de conhecer o grande Caraí, o seu Alcindo Veratupã, que fez a passagem recentemente. O seu Alcindo já, a idade dele era difícil de saber, os documentos assim não eram precisos, né, porque ele não tinha certidão de nascimento, mas assim, o seu Alcindo seguramente, ele quando fez a passagem, ele já tinha mais de 110 anos de idade, sabe? Uau! Quando eu conheci o seu Alcindo, ele já estava com 100 e poucos anos. Eu me lembro dele capinando na roça, lá no Tecoá, lá em Biguaçu. E assim, um grande curandeiro, assim, tive a oportunidade. Ele foi quem fez o meu batismo Guarani, né? Eu recebi um nome Guarani também. Os Guaranis são muito importantes, né? O nome traz muito da nossa missão, né? Na vida. Então, assim, e fui testemunha, assim, das práticas de cura do seu Alcindo. Eu testemunhei seu Alcindo realizar curas incríveis, espetaculares. Era um grande rezador, né? Então, e me ensinou muito, principalmente sobre o cachimbo, né? Sobre o tabaco, o uso ritualístico do tabaco. Os Guarani usam muito tabaco, né? A erva mate. Então, eu me lembro que uma vez, assim, numa cerimônia, ao amanhecer, né? O sol amanhecendo, né? Que os Guarani chamam Nhamandumirim, quando o sol está se levantando, né? Essa energia do sol levantando, e o seu Alcindo, a gente vendo o nascer do sol numa cerimônia, e o seu Alcindo com o cachimbo, né? A pipa, o cachimbo Guarani é chamado de peteguá. Então ele com o peteguá, ele vira para mim assim, Caraí, de um jeitinho bem carinhoso de falar, né? Ele me chamava de Caraí. Ele falava, Caraí, esse aqui é a nossa Bíblia, cara. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Ou seja, rezar o cachimbo, né, o tabaco, que é a conexão, né, com o Nhanderu, né, com o grande espírito, com Deus. Sim, tive a oportunidade muito de aprender, né, com os Guarani também. E aí eu tive, né, muito essa coisa da síntese, né. Então, assim, o meu trabalho, né, como líder de cerimônias, com cura, né, eu sempre estabeleci uma síntese. Então eu usava recursos dessas diferentes tradições. Legal. Usava o tabaco, né, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar também com plantas maestras, né, plantas visionárias. Então eu trabalhava com plantas de diferentes tradições. Então eu trabalhava tanto com a ayahuasca, quanto com o achuma, né, que é um cactus andino que eu aprendi lá na Cordilheira dos Andes. Trabalhava com as folhas de coca, né, do xamanismo andino, com o tabaco, que eu aprendi muito com os Guarani, que aprendi muito com o Caminho Vermelho também, que usa muito tabaco, né? Então foi essa síntese, o trabalho de limpeza, né, que eu aprendi muito com a tradição maia tolteca, com a Ana Luísa.
A gente trouxe ela uma vez aqui ao Brasil, né, para umas oficinas. Ela deu várias iniciações, inclusive ali na região de onde eu morei durante muitos anos, em Brumadinho, Casa Branca, Brumadinho. Ok, e você me falou que por um tempo você conduziu né, um trabalho em conjunto com um grupo de né, psicólogos, psiquiatras né, e outras pessoas na busca de né, trabalho com traumas. Você pode falar um pouco disso, cara? Claro, eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido esse trabalho, né? Hoje em dia tá bem avançado, assim, a medicina psicodélica, né? Você tem, o Brasil, inclusive, tem pessoas que são referências, né? O próprio Siddhartha Ribeiro, né? Com os estudos dele de neurociências. Você tem o Eduardo Schumberg, né? Que trabalha com MDMA, né? No tratamento de traumas profundos, inclusive. Uau. E nessa época, isso foi por volta de 2017, por aí, mais ou menos, 2016, 2017, morava em Casa Branca, né? Tá. Eu tive a oportunidade de conhecer um psicólogo, né? Um psicanalista, um grande psicólogo, um grande psicanalista brasileiro, que é o Vitor Freitas. Uhum. E o Vitor me convidou, né? O Vitor, ele era da linha da psicanálise, da psicologia, mas ele tinha um interesse também, ele viajou para o Peru, né? Ele aprendeu direto lá com Eduardo qual era o sobrenome do Eduardo, gente? Fugiu aqui agora, mas é um psiquiatra peruano que foi pioneiro no estudo em utilizar, paralelo ao tratamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, o uso da ayahuasca. Então, o Vitor, na época, foi para o Peru, né, e para aprender direto lá com o trabalho que eles estavam desenvolvendo lá na selva peruana. Uhum. Voltou para o Brasil. No Brasil, ele buscou alguém que trabalhasse com essas plantas visionárias, né, para poder desenvolver um trabalho análogo, né, parecido com o que estava sendo feito no Peru, aqui no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, né. Uhum. E aí ele chegou até mim, a gente se conheceu e ele, né, a gente foi estreitando os laços e vendo como é que a gente podia desenvolver um trabalho conjunto, né. Ele me convidou para fazer parte, na época, de um espaço de saúde que eles estavam criando lá no CASM, né, no Centro de Atenção à Saúde Mental. Na época, o CASM tinha até outro nome, era CESAME, se eu não me engano. E que era o Espaço de Saúde Integrativa, Espaço de Saúde Integrativa, né, que era trazer essas práticas integrativas, não só o xamanismo, mas na época estava tendo um boom muito forte também da constelação familiar. Eu também me tornei constelador, né, eu fiz minha formação em constelação familiar, trabalhei durante um tempo também com a constelação familiar, depois eu também abri mão disso aí. Mas durante também eu trabalhava com isso. Mas, enfim, eram várias práticas integrativas e a gente convidava, inclusive, pessoas, né, que desenvolviam trabalhos de cura e que uniam, né, práticas não convencionais com a medicina tradicional, né, com práticas acadêmicas, né. Nessa época eu tive contato com o Eduardo Schomberg, né, foi quando eu conheci o trabalho dele com MDMA, no tratamento de traumas, né, a gente escutou muita gente bacana, referências da homeopatia, do uso da cannabis medicinal, enfim, a gente ia abrir o leque e falar, não, vamos lá, vamos trazer para a discussão científica essas práticas, né, integrativas, essas práticas não convencionais, né, e surgiu a ideia da gente fazer um trabalho com os pacientes do CASM, Centro de Atenção à Saúde Mental. Então, era uma equipe, né, o Vitor coordenava essa equipe, e tinham psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Então, a gente estabeleceu o trabalho da seguinte forma, né, eles avaliavam alguns pacientes que, na avaliação deles, seria proveitoso entrar com um paralelo, né, o trabalho clínico, não quer dizer que substituía, o trabalho clínico continuava. Paralelo ao trabalho clínico, eles convidavam os pacientes para uma experiência de um dia na natureza comigo.
Então, claro, eles acompanhavam, né? Eles acompanhavam, estavam juntos, né? Principalmente o Vitor estava sempre presente, né? Então, fazia-se o convite, alguns pacientes aceitavam, outros não. Aqueles que aceitavam, a gente combinava. Um dia, a gente, de manhã cedo, ia lá para onde eu morava, em Casa Branca, né? Brumadinho, região ali. A gente ia para o parque, para as montanhas ali no entorno do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. E na natureza, na montanha, a gente subia a montanha, um trabalho parecido com o que eu tinha aprendido lá no Peru, né, nas montanhas andinas. E então a gente fazia caminhada, e aí assim, a gente estabelecia previamente, né, eles me traziam, por exemplo, um tema. Então, por exemplo, vamos estar convidando pacientes, por exemplo, que tiveram problemas com trauma, né, traumas profundos. Então, aí dentro do leque, né, de plantas que eu trabalhava, a gente estabelecia, né, seria um trabalho com ayahuasca, ou seria um trabalho com achuma, ou seria um trabalho com cogumelos, né? Sempre o tabaco sempre presente, né? O tabaco sempre como a planta principal desses trabalhos. Para mim, eu aprendi, para mim faz muito sentido, né? Eu honro muito o tabaco, né? Aprendi, como eu disse anteriormente, eu aprendi muito, assim, sobre o uso cerimonial, né? Medicinal do tabaco. Então, assim, e aí a gente fazia essa caminhada, né? A ingestão dessas plantas. Aí tinha uma condução, né? No topo da montanha, fazíamos uma vivência, enfim. Depois um momento de partilha. E o pessoal descia a montanha, né? E aí é interessante, né? Porque você ingere uma planta dessa e você tem visões, você tem uma experiência extraordinária, né? Isso gerou, inclusive, um artigo científico em que o título do artigo é Experiências Extraordinárias, inclusive. Onde eles relatado vários, um pouco desse trabalho que era feito, né? E aí depois eles descíamos a montanha, né? E ao descer a montanha, as pessoas já voltavam a um estado de consciência ordinário, né? Se era um estado de consciência extraordinário, ao descer a montanha as pessoas já voltavam para o estado ordinário. E aí voltavam para suas vidas, e aí continuava o trabalho clínico, e depois eles me davam feedback. Como é que essa experiência na montanha trouxe benefícios no processo terapêutico que essas pessoas já desenvolveram no Centro de Atenção à Saúde Mental. E os retornos eram espetaculares, Então, assim, pessoas que tiveram problemas assim, de traumas realmente muito... eu me lembro em especial, em particular, assim, né? Eu me lembro um grupo em que a gente fez um trabalho desse, um grupo que estava exatamente tratando questões de traumas, e nesse dia a gente fez o uso, a ingestão de cogumelos mágicos, né? Cogumelos visionários. Sim. Psilocibina, né? E eu me lembro, assim, foram vários casos, assim, que foram muito especiais. Por exemplo, tinha uma pessoa, né, guardando, claro, não posso abrir tanta coisa, né, tem um certo sigilo, né, mas, assim, o que eu posso dizer é que, por exemplo, tinha uma pessoa que desde que ela se envolveu num acidente de trânsito que teve como consequência o óbito de outras pessoas, né? Essa pessoa nunca mais depois desse acidente ela tinha dado um sorriso. Uau. E essa pessoa voltou a sorrir nesse dia. Nossa. Eu fiquei sabendo depois, né, quando o Vitor foi me dar o retorno, né, coordenava a equipe, ele falou, cara, aquela pessoa, desde que ela fazia tratamento com a gente, ela desde que ela se envolveu nesse acidente de trânsito, que houve óbito de pessoas, né, e tudo mais, ela nunca mais tinha dado um sorriso na vida dela. Ela voltou a sorrir naquele dia. Diz ele que vendo naquele trabalho, no topo da montanha, aquela pessoa sorrindo, já foi assim. Então, assim, sabe, foi realmente um trabalho assim do qual eu me orgulho muito, né? Foi um trabalho muito bonito, a gente fazia. A gente vinha desenvolvendo esse trabalho em 2018 e esse trabalho, infelizmente, assim como vários outros trabalhos meus, eu tive que
eu interrompi meio que eu deixei todos os meus trabalhos meio de stand-by em janeiro de 2019, né? Porque em janeiro de 2019 rompe a barragem em Brumadinho. E o rompimento da barragem foi um mar de lama na vida de milhares de pessoas, inclusive na minha. Eu entrei numa crise, né? Uma crise muito profunda. Podemos falar um pouquinho sobre isso, Rodrigo? Claro, por favor, sim, absolutamente. Quero ouvir principalmente dentro desse ponto de vista de alguém que é tão ligado com tradições telúricas, né, e que né, tem essa percepção da força da Terra, o que deve ter sido esse desastre né, também dentro desse ponto de vista energético, porque do ponto de vista né, estrutural e material e até institucional, né, a gente sabe a tristeza que foi, mas também né, dentro desse ponto de vista espiritual para conseguir perceber o que é esse impacto em outros níveis também, sabe? Sim, não, e foi realmente muito forte, né? Assim, eu morava já há alguns anos lá em Brumadinho, né? E desde uns 10 anos antes da barragem romper, eu e outras pessoas, outros moradores de lá, a gente já começou um movimento em defesa das águas e das montanhas de Casa Branca, né? Casa Branca, bairro de Brumadinho, né? Região do Parque do Rola Moça ali. E claro, houve há um, como eu falei anteriormente, né? No xamanismo andino, essa coisa do poder espiritual das montanhas, né? Dos rios, dos elementos da natureza. Então, imagino que é um rio, né, um mar de lama invadindo assim os cursos d'água, matando seres humanos, peixes, toda a vida que está ali no caminho está sendo ceifada. Então é um abalo a nível energético, espiritual muito, muito profundo. E isso me jogou numa crise que eu não conseguia mais trabalhar o que eu trabalhava antes. Eu não conseguia conduzir uma cerimônia, eu comecei a duvidar até mesmo da espiritualidade. E como eu consegui, mas eu tinha que sustentar minha família, eu fui trabalhar numa fábrica de chocolate, fui produzir chocolate, e aí situações muito desafiadoras na minha vida pessoal seguiram acontecendo, né? Tive questão de saúde, de familiar, veio pandemia, ainda veio pandemia na época, né? E separação, acabei me separando também da minha ex-esposa. E aí, assim, demissão, fui demitido também, né? A empresa precisando cortar gás também na pandemia, fui demitido. De repente eu me vi numa situação realmente assim, como se diz, no fundo do poço, né? E aí eu vi que eu precisava dar um jeito na minha vida, né? Reverter aquilo ali. E aí quando eu preciso, né? Preciso de algo assim que me ajude a sair do fundo do poço. Preciso ver uma luz no fundo do túnel. E aí poxa, é isso, né? Eu trabalhei durante tantos anos compartilhando medicinas, eu conheço muitas práticas de cura, eu conheço, né? Eu tenho muitos recursos. Então, aquilo que tantas vezes eu pude auxiliar tantas pessoas, né? Foi quando eu vi que, poxa, isso afinal de contas funciona ou não? Acredito de fato nisso ou não? Né? Eu preciso de algo para me ajudar a sair disso aqui. E foi quando eu apliquei para valer, assim, muitos dos recursos, das práticas, das medicinas que eu mesmo trabalhava, né? Eu conhecia, mas eu tive a oportunidade, assim, de estabelecer um aprendizado mesmo, né? Eu testei em mim mesmo, assim, e pude ver realmente, assim, foi isso que me salvou. Eu realmente, assim, sabe? E lá pra cá, né? Eu venho resgatando, recuperando, né?
Hoje em dia eu não trabalho novamente com todas as práticas, eu não conduzo mais todas as cerimônias que eu conduzo, porque na época, assim, eu parei com tudo, Aham. né? Aí a primeira cerimônia, assim, que eu voltei a sentir voltar a conduzir, né? A realizar novamente, para mim voltou a ter um significado e que me ajudou, eu digo assim, que salvou minha vida, ajudou a salvar minha vida, foi a cerimônia do Temascal, né? Foi a tenda de suor. Legal. Então, onde eu estava morando na época, eu levantei uma tenda, voltei a fazer o Temascal, e de lá para cá eu venho recuperando, né, essas práticas. Algumas eu voltei a trabalhar, né, voltei a conduzir grupos de estudo de xamanismo. Recentemente eu estou concluindo, né, um ciclo de um grupo de estudo de xamanismo arco lá onde eu estou morando atualmente. Atualmente eu moro no Tabuleiro, né, distrito de Conceição do Mato Dentro, sertão de Minas, onde eu falo que é o coração do espinhaço, e eu quero ver se ainda falar um pouquinho sobre isso, porque isso para mim hoje em dia é muito precioso, é muito especial, né, Então, a nossa cordilheira. Então, me assim, fala sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso, eu acho importante, né, Aham. porque eu trabalhei como educador em escola durante muito tempo, aí eu interrompi esse trabalho para poder me dedicar só aos trabalhos de cura, aí veio o rompimento da barragem, né? Uhum. Eu parei com tudo, e aí quando eu fui demitido da escola, né, ou da escola da fábrica de chocolate, eu precisando sustentar, né, os meus filhos, me sustentar, Uhum. então eu resolvi voltar a trabalhar como professor, né? E abriu-se uma oportunidade de trabalho em Conceição do Mato Dentro, que era uma região que eu já conhecia. Eu muito antes de morar em Brumadinho, eu já conhecia a região lá do Tabuleiro, né? Uhum. Onde está a maior cachoeira de Minas Gerais, Cachoeira do Ah, Tabuleiro. E eu, na época, com minha companheira, na época, né, que depois se tornou minha esposa, né, depois nós nos separamos, mas é a mãe dos meus filhos, né, na época eu e ela, a gente tinha um plano de morar na região do Tabuleiro. uhum. Mas a vida tomou outros rumos e eu fui morar em Brumadinho. E aí me surge a oportunidade de trabalho em Conceição, fui para Conceição, e aí acabou que eu fui morar sincronicamente, né, até por um pouco a sugestão, né, a contribuição da minha atual companheira, né, que quis, né, que ficou encantada com o Tabuleiro, e a gente resolveu morar no Tabuleiro, e onde eu moro hoje em dia, né. E eu sei que é um lugar muito especial, mas aí tendo a oportunidade de morar, viver lá, né, e conhecendo muito do xamanismo andino, né, eu vejo, e de outras linhagens, né, eu resolvi, assim, de alguma forma, buscar honrar e resgatar a força espiritual da ancestralidade da nossa cordilheira, né, porque o Espinhaço, né, é uma cordilheira, né, a Cordilheira do Espinhaço. A Serra do Espinhaço é a única cordilheira que a gente tem no Brasil. Falando, inclusive, do ponto de vista geológico, né, do ponto de vista geográfico. Por quê? Essa nomenclatura, né, cordilheira, a gente tem a Cordilheira dos Andes, né, a Cordilheira dos Himalaias, lá na Ásia, né? As cordilheiras, elas são cadeias de montanhas formadas pelo choque de placas tectônicas. Então, a única cadeia de montanhas que a gente tem no Brasil que se formou dessa maneira, né, uma grande cadeia de montanhas formada pelo choque de placas tectônicas, é o Espinhaço, que nasce na região ali próxima a Ouro Branco, mais ou menos, né, toda a região ali do quadrilátero ferrífero, né, Ouro Preto, Mariana, Brumadinho, tá tudo na região do Espinhaço, né, que foi reconhecido inclusive pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera, toda a Cordilheira do Espinhaço. E ela se estende, né, passa pelo sertão de Minas, vai subindo, né, Serra do Cipó, região do Cerro, vai indo para o norte, vai indo para Jequitinhonha, né, ali onde eu moro, ali Tabuleiro, você tem ali a Serra do Intendente, que faz a divisão das bacias do Jequitinhonha e do Rio Doce.
e vai indo em direção ao norte até a Bahia, onde na Bahia você tem a Chapada Diamantina, que também está na nossa cordilheira, que é a Cordilheira do Espinhaço. Então, uma longa cadeia de montanhas, né, que pega Minas Gerais e Bahia, e que no passado, há milhares de anos atrás, já foi fundo de mar, Caraca. já teve neve. As nossas montanhas aqui do Espinhaço já foram nevados, igual Nossa. os Andes, né? Só que como são montanhas muito mais antigas, muito mais ancestrais, inclusive do que os Andes ou os Himalaias, né? Hoje em dia a gente não tem mais neve, porque a erosão foi rebaixando, elas não são tão altas quanto as montanhas andinas, porque as montanhas andinas, elas são muito mais recentes do Que que o doido. Espinhaço. Que doido. Mas o Espinhaço guarda uma força espiritual, uma potência. Então, assim, a gente pode entrar um pouquinho nesse papo sobre o Espinhaço, porque é o que eu venho pesquisando hoje em dia. Hoje em dia, meu foco e os trabalhos, né, na linha da espiritualidade, do xamanismo, eles estão muito voltados hoje em dia para essa força da Cordilheira do Espinhaço, né? Então, por exemplo, né, lá onde eu moro, no Tabuleiro, a Cachoeira do Tabuleiro em si, né? Você me comentou que você nunca teve lá, né, Rodrigo? Não tive ainda, não tive essa oportunidade ainda, cara. Mas sou doido pra ir, todo mundo fala que é incrível, deslumbrante. Rapaz, nem conheci. Fica um convite para todos os teus ouvintes aí, gente, não deixem de conhecer a Cordilheira, nossa Cordilheira do Brasil, Cordilheira do Espinhaço, e em especial o coração da Cordilheira do Espinhaço, que é para mim o coração, o cardíaco, né? Que a gente tem, né? Igual a natureza tem, igual nós seres humanos temos os chakras, né? Sim, Existem sim. chakras na natureza. Então você tem um chakra cardíaco gigantesco, que é a Cachoeira do Tabuleiro. Que a cachoeira tem um formato de coração. O paredão que forma a cachoeira tem um formato de um coração. Entendi. Né? Então, assim, é de uma potência, de uma energia absurda. E aí, né, ao estudar, eu venho pesquisando sobre várias coisas, né, inclusive sobre as lendas também, é uma região muito cheia de histórias, de lendas, histórias dos gigantes, né, os donos da mata, os caboclos d'água, as entidades, os encantados, a tradição indígena que praticamente se diluiu, mas ainda hoje a gente pode perceber ainda as raízes, a herança, né, dessa tradição ancestral do Espinhaço, né? Então, por exemplo, lá na Cachoeira do Tabuleiro, recentemente eu fui descobrir que a gente tem lá encapsulada em cristais de quartzo a água primordial. Olha que coisa sensacional. O que é a água primordial? Como a Cordilheira do Espinhaço ela é muito antiga, né? A gente tem exemplares das primeiras moléculas de H2O que se formaram no planeta Terra, que ficaram encapsuladas em cristais de quartzo na Cachoeira do Tabuleiro. Então é chamada água primordial. Imagina a potência que não é isso. Muito legal. Encapsulado em cristais, você tem as primeiras moléculas, primeiros exemplares das primeiras moléculas de H2O que surgiram no planeta Terra. Então é uma região de uma força ancestral, de uma potência absurda. Eu né? tenho um exemplar de um cristal desses e é incrível, é uma coisa emocionante de segurar, né? É impressionante. Agora, o Cab, né, eu te interrompi rapidinho para falar uma coisa que eu acho muito interessante, que é isso, assim. Primeiro que né, eu não tinha essa consciência de que a gente tinha uma cordilheira, né, aqui no Brasil, né? Te falei isso em off, achei muito legal essa... né, achei muito legal essa perspectiva. Né, depois, para falar o seguinte, né, tem uma lenda esotérica, que eu não sei até quando que ela é verdade ou não, mas que dizem que havia, né, a serpente do mundo, né, a Kundalini do mundo, ela repousou, né, nos Himalaias por muitos anos e enquanto ela estava lá, ela encarnou toda a sabedoria, né, do Oriente, de China,
China, Índia, todas aquelas potências que né, a gente conhece como a grande sabedoria espiritual e que em tantos anos atrás ela se movimentou e veio né, repousar né, o seu corpo sobre a Cordilheira dos Andes. Tem algumas pessoas que falam que né, a cabeça dela repousa em Minas Gerais bom, não sei o quanto que isso procede ou não, mas é muito interessante isso que você está trazendo, porque ali toda a Chapada Diamantina ela está em cima de uma grande placa de quartzo, né? E isso é extremamente significativo. Então, né, eu imagino que isso que você vai trazer aqui agora pra gente, né, das histórias dessa região, tem muito a ver com essas lendas, né, que eu não sei o quão lendas são e quão realidade são, né? Mas que já se diz por aí que essa sabedoria né, contemporânea que está sendo explorada e esse boom de espiritualidade passa muito por essa nossa região aqui, né? Faz sentido isso que eu falei? Não. Olha, para mim, isso não só faz sentido, como é uma realidade, né? Legal. Algo que eu tive a oportunidade de estudar também bastante, né? Posso compartilhar aqui um pouco da minha visão do que eu venho estudando disso já há muitos anos, né? Realmente tem isso, né, de que houve esse deslocamento energético dos Himalaias para os Andes, né? Isso já é algo que vem acontecendo já há muitas décadas, né? Não é um processo instantâneo, né? E que é um processo... a gente pode fazer algumas analogias aí, né? Uma analogia, por exemplo, com o processo de despertar da Kundalini, né? Que a Kundalini energia de Kundalini, né? Essa energia serpentina, né? Que vai percorrendo a coluna vertebral, ascendendo, né? Então, essa energia, digamos assim, a Kundalini planetária, né? Ela se deslocou, né? E pela coluna vertebral do planeta, da Mãe Terra, né? De Gaia, né? Desse organismo vivo complexo, né? Que é Gaia, né? Que é a Terra. A coluna vertebral seriam as grandes cadeias de montanhas, né? Então, daí dos Himalaias para os Andes, né? Segundo alguns estudos, né? Que para mim são bem coerentes, né? São bem sérios, assim, né? Isso é um processo que vem acontecendo principalmente desde meados do século XX, né? Esse deslocamento da energia. Segundo alguns, esse processo teria sido completado em 2012, né? Segundo outros, esse processo ainda estaria acontecendo. Fala-se muito, realmente, né, a questão do Brasil, eu conheço alguns estudos bem interessantes. A cabeça, você usou o termo cabeça dessa energia, né, essa força estaria aqui em Minas Gerais. A cabeça eu não sei, sabe, Rodrigo? Mas eu vou te falar que para mim o coração está. Entendi, que legal. O coração para mim é o tabuleiro, é onde eu moro. Que legal, que legal. Porque é realmente assim, uma potência, uma energia fora de série, assim, né? Tem uma analogia muito interessante, né? Que fala assim, da mesma forma que você tem ali os Himalaias, né? A Cordilheira dos Himalaias. E ao sul dos Himalaias, aquele grande centro espiritual do planeta, que é a Índia, né? Com tantas tradições, tantas linhas espirituais que a Índia tem, né? Tanta sabedoria. A gente tem aqui na América do Sul uma cordilheira também, os Andes, né? Nevados, grandes montanhas nevadas, que é os Andes. E o papel que a Índia foi durante séculos no passado, atualmente quem vai exercer esse papel é o Brasil. O Brasil é a Índia desse novo tempo, dessa nova era, né? E aí entra a nossa cordilheira aqui, que é o espinhaço, onde o coração, o grande chakra cardíaco da nossa cordilheira do espinhaço é ali no tabuleiro. Cara, e é muito doido porque é isso, assim, a nossa história de espiritualidade no Brasil, ela muitas vezes, ela parte da gente ir buscar fora para ter fundamentos, para ter, né, entendimento de como que são as tradições, para depois a gente ter coragem, né, de arriscar e fazer a nossa própria história, a nossa própria trajetória e aí encarar né, muito bem esse processo
processo que a gente faz tão bem, né, enquanto brasileiros, de né, síntese de múltiplas culturas, né, de novos produtos a partir dessas bases, desses fundamentos, né, alheios, assim. Muito interessante. Agora, eu tô muito curioso para ouvir sobre esses fenômenos, né, da Serra, da Cordilheira do Espinhaço, né? Você falou que tem muitas histórias. Eu queria ouvir, assim, o que você tem, assim, de histórias mais cabulosas, assim, cara. Cabuloso é um termo bem mineiro, né, por sinal, né? Cabuloso. Então, então, porque realmente é isso, né? Assim, como eu disse, eu já tinha uma história, né, com a região, né? Bom, vamos lá, tanta história que tem que saber por onde começar, né? Sim. Porque, e assim, tá sendo morando lá, tá sendo uma oportunidade, né, de pesquisar, de estudar. Eu sou muito curioso, eu estudo muito, né? Não apenas a parte da espiritualidade, mas eu, como historiador, eu gosto muito também de estudar a história, né? E a cultura popular é algo que eu sou apaixonado pela cultura popular também, né? Então eu venho estudando assim um pouco da história, e assim, é uma história que se mistura com a minha história pessoal, e para mim é um resgate tanto a nível transpessoal quanto pessoal. Pessoal por quê, né? Porque tem alguns anos, assim, eu também resgatando um pouco da história da minha família, eu me deparei com a minha bisavó, que era uma indígena, né, dos tantos povos que habitavam os sertões de Minas Gerais, né, povos que, porque é isso, né, esses povos habitavam muito a região da Cordilheira do Espinhaço e os vales dos rios, né. Esses povos eram chamados pelos tupi, né, os tupi que estavam mais ali para o litoral, os tupi chamavam esses povos de tapuias. Os portugueses, os bandeirantes, né, que saíram explorando o interior do Brasil, os sertões, né, vão descobrir ouro nos sertões, aqui onde vai ser criada a capitania das Minas Gerais. Os bandeirantes, os portugueses, chamavam esses povos do espinhaço e dos vales de botocudos, né? Botocudo, que era um termo até pejorativo. Eram chamados de botocudos por causa dos alargadores, né? De orelha e de boca, os botox, né? Que eles usavam, grandes botox nos lábios, né? E nas orelhas. Então daí o nome botocudos. Mas eram uma infinidade de povos, né? Eram muitos povos. Por exemplo, tem um muito famoso, né, que habita o Vale do Rio Doce, até hoje, que também foi um rio afetado por rompimento de barragem, no caso de Mariana, né, e essa história se mistura também, né. Então, um povo botocudo muito famoso, né, é os Borum, que são mais conhecidos como Krenak, né, os Krenak, e que, né, a gente tem um ilustre representante, né, famoso representante, que é o Ailton Krenak, né, o primeiro indígena a receber, né, ser reconhecido como imortal, né, membro da Academia Brasileira de Letras, né, aliás, quem nunca leu os livros do Ailton Krenak, gente, fica aqui a dica, os livros, né, do Ailton Krenak são preciosos, como ele mesmo fala, o futuro é ancestral. Adoro esse título do livro do Ailton Krenak, né, o futuro é ancestral. Mas enfim, então assim, os Krenak é um desses muitos povos, e eu fui pesquisar sobre, algo, apesar de eu trabalhar com xamanismo há muitos anos, eu só fui aprofundar o conhecimento das minhas raízes ancestrais relativamente recente, e onde eu fui conhecer a minha bisavó Paulina e descobri que ela, né, uma botocuda, né, uma indígena tapuia da região ali de Pompéu, né, do Vale do Paraupeba. Minha bisavó ela era parteira, né, e curandeira, ajudou tantas crianças a nascerem lá em Pompéu que tem nome de rua com o nome dela. Olha, que legal. A minha tataravó, mãe dela, né, que foi o famoso pega no laço, né, que é algo, muita gente conta de maneira meio que quase que anedótica, né, assim, minha bisavó, meu avô foi, geralmente é uma mulher, né, minha avó foi pega no laço, que é uma forma de se dizer, meio que romântica para se falar, na verdade, de abusos, né, foram abusos
estupros, né? Foram mulheres, os homens eram mortos e as mulheres se tornavam escravas sexuais muitas vezes, né? E esse foi o meu tataravô, um fazendeiro, que capturou minha tataravó, uma indígena. Nisso nasceu minha bisavó, meu tataravô tentou matá-la, né, impedir que ela nascesse, ela nasceu, mesmo assim sobreviveu. Chegou a história da família que eu consegui coletar, né? O meu tataravô chegou a julgar a minha bisavó no chiqueiro, né? Para ser devorada pelos porcos. E Caramba. conseguiu se salvar, né? E foi aprender com a mãe, tornou curandeira, parteira. Então é uma indígena, né? Então eu tenho minhas raízes botocuda também. Hoje em dia eu me reconheço como botocudo, né? Já que eu não sei, eu sei que na região de Pompéu, né? Inclusive é algo que eu ainda minha próxima meta aí é conhecer um pouco mais sobre os indígenas que vivem lá em Pompéu, porque eu desconfio que são parentes, né? São os Caxixô. É um outro povo dali da região, né? Mas enfim, estou trazendo isso pelo meu lado pessoal, né? Isso é minha pesquisa pessoal, minhas raízes botocudas, indígenas dos vales e da Cordilheira do Espinhaço, né? Mas especificamente ali na região, né, de Conceição do Mato Dentro, do Tabuleiro, o que acontece? Então vou te contar um pouquinho da história lá da região, né? Era uma região muito especial, energeticamente espiritual para esses povos. O que a gente sabe disso pela grande quantidade de pinturas rupestres, né, que a gente tem na região, eram muitos lugares em que eles deixaram as marcas, né, e é um povoamento, né, muito antigo, né, porque ali na região de Lagoa Santa, né, aqui próximo de nós, né, em Lagoa Santa, foi descoberto o crânio de Luzia, né, que é o crânio, o fóssil humano mais antigo do Brasil, né, acho que um dos mais antigos das Américas, né. A Luzia que tem traços, né, a reconstituição do rosto, ela, né, tem interessante que tem traços negroides, né, das populações aborígenes, mas a gente for ver, assim, até hoje em dia, né, os descendentes dos botocudos, eles têm também esse traço, né, então, assim, na verdade, não é que o povo de Luzia desapareceu, na verdade, esses povos todos, né, indígenas que habitavam o Espinhaço, são todos, é um contínuo, uma continuidade histórica, na verdade, não é uma história de rupturas, é muito mais uma história que vem acontecendo aí há milhares de anos, centenas de anos, milhares de anos, né? São milênios, e que não quer dizer que essa história acabou, essa história continua acontecendo hoje. Hoje em dia, essa história está acontecendo. Né? O que a gente está fazendo é um resgate dessa ancestralidade. É como eu vejo, né? Então, lá em Conceição, né, do Mato Dentro, a gente tem lá uma formação rochosa muito especial, que é o Salão de Pedras. Então existem, isso tudo está documentado, né? Os bandeirantes deixaram isso tudo registrado por escrito. Então a gente sabe um pouco a gente sabe, né, dessa parte da história até mesmo por registros históricos. Então o que aconteceu na região foi o seguinte: os bandeirantes vieram do norte, né? Assim, eles estavam vindo seguindo pelo Espinhaço, né? Usando como referência a montanha mais alta que a gente tem na região, né? E isso também no xamanismo é algo muito importante. Isso eu aprendi muito no xamanismo andino, né? Quanto mais alta a montanha, maior também costuma ser a força espiritual dessa montanha, né? Então a montanha mais alta que a gente tem na região é o Pico do Itambé, que está ali perto de Milho Verde, de Capivari, de Santo Antônio do Itambé, próximo ali a Diamantina, né? O Pico do Itambé que o Guimarães Rosa chamava de o teto do sertão de Minas, né? A importância dele, né? Então ele era um marco, uma referência, né? Então os bandeirantes vieram ali pelo norte, pela região do chamado Cerro Frio, né? A famosa comarca do Cerro Frio, cujo centro ali é a cidade do Cerro, né? Que a nossa região lá também é famosa pela produção do queijo, famoso queijo do Cerro, né? Tudo da região ali, né? Então os bandeirantes vieram ali do Cerro, foram, né, indo em direção ao sul,
e chegaram ao que hoje é Conceição do Mato Dentro. Não existia cidade, não existia nada. E chegaram na parte alta de Conceição, onde está o Salão de Pedras. Ali eles, tudo, volto a dizer, está tudo documentado, né? Eles deixaram registros por escrito, né? Os bandeirantes, os portugueses, né? E ali no Salão de Pedras existia uma grande aldeia botocudo, né? De botocudos. Um grande aldeamento, né? Eles viviam uma população grande. E eles tiveram um primeiro embate, né? E os botocudos botaram os bandeirantes para correr. Os bandeirantes desceram, né? Porque o Salão de Pedras está numa parte alta, né? De Conceição. Eles desceram até o Córrego do Vintém, que chama Córrego do Vintém, porque eles vão descobrir no Córrego do Vintém ouro. Quando eles descobrem ouro, né? E mais do que nunca, eles não queriam arredar a pé dali. Aí eles esperam chegar reforços. Quando chegam reforços, eles tornam a subir o Salão de Pedras. E quando chegam no Salão de Pedras, o Salão de Pedras estava abandonado. Não tinha mais nenhum indígena vivendo ali. E é nesse lugar que eles vão fundar, né, ali próximo ao Salão de Pedras, naquela região ali, que eles vão fundar a cidade de Conceição do Mato Dentro, que é cheia de histórias, uma espiritualidade muito forte, né, por intermédio dos portugueses, né, claro, vem aí uma influência muito forte do catolicismo, né, mas é um catolicismo que tem uma influência também cultural muito interessante, principalmente quando eles fundam a cidade, começam a atividade de exploração mineradora, né, de ouro, eles vão trazer também os escravos africanos, e os escravos africanos vão trazer toda a espiritualidade africana que vai se misturar. Então, uma região que é muito rica de congado, né, a festa de Nossa Senhora do Rosário, de Conceição do Dentro, que acontece todo ano, 1º de janeiro, é uma festividade maravilhosa de sincretismo religioso muito forte, que é católico, né, europeu, mas tem o congado, a marujada, que são de tradição de raiz afro, né, muito forte, afro-mineira, e tem os caboclinhos, né, os caboclinhos que são os indígenas, que estavam ali também, misturados, né. E aí o que acontece? Os indígenas que moravam no Salão de Pedras, para onde eles foram? Aí eu fui pesquisando junto às pessoas do tabuleiro, né, que inclusive tem um tipo físico, assim, muitos têm tipo bem indígena, né, e fui saber que os indígenas que viviam ali no Conceição fugiram a uma rota de fuga bem evidente para o tabuleiro, né, onde ali eles vão estar vivendo durante muito tempo ali. E é interessante porque a Conceição do Mato Dentro é um município grande, né, que tem muitos distritos. O Tabuleiro é um dos distritos. O Tabuleiro foi, portanto, um ponto de fuga, né, de refúgio dos indígenas. E quando os portugueses chegam, ocupam e fundam Conceição, os indígenas vão para Tabuleiro. E como houve uma população de origem africana grande também, que foi deslocada para a região para trabalharem como escravizados, né, eles fugiam, muitos se rebelavam, fugiam para regiões de difícil acesso, onde eles fundavam quilombos. E hoje em dia, você pega o mapa de Conceição do Mato Dentro, né, a sede do município é Conceição, em volta você tem os distritos todos, e os distritos são, como Tabuleiro, refúgio para onde fugiram os indígenas, e os outros distritos, como Cubas, Candeias, eram quilombos de africanos. Então imagina a riqueza cultural, étnica que você tem nessa região, de mistura, de sincretismo, sabe, de manifestações populares, religiosas. É muito rico, é muito rico. Tem um amigo, Daniel, que tem o Museu do Espinhaço em Candeias, que você tem vestígios, coisas fabulosas, assim, é de uma riqueza, eu fico assim, embasbacado assim, da riqueza cultural, histórica que é essa Minas Gerais, sabe, em especial aquela
da região ali, né? Não, e maravilhoso, assim, super estimulante, né? Muito, muito incrível. Mas, assim, se você tiver alguma história, assim, específica que você lembre, que você, né, acha que mereça contar, assim, de destaque e tal, né, agora é a hora. Tem algum episódio, assim, que você já passou ali na região e que você acha que assim, seja algo extraordinário, que mereça menção? Tem muitas histórias extraordinárias, né? Tá. Eu, assim, eu não, eu já vivo, eu tô morando há 3 anos no Tabuleiro, né? Então, assim, já tem alguns anos que os moradores mais antigos relatam que eles já não veem com tanta frequência como havia anteriormente a aparição de luzes, né? Mas o Tabuleiro é famoso pelas bolas de fogo. Aham, Bolas de fogo, discos voadores, né? Tem, aham. por exemplo, tem muitas evidências de casos de abdução, né? Pessoas que foram abduzidas. Eu já vi luzes, algumas luzes lá na região do Tabuleiro, né? Mas diante das histórias de outras pessoas que relatam, que já viram, assim, as histórias minhas são coisa pequena, porque tem casos, por exemplo, né? Lá no Tabuleiro é muito famosa a história do dono da mata, dono da Ah, noite, os dono da noite, eu falo dono da mata, que são seres gigantes que habitam algumas regiões, né? Principalmente um dos canyons que a gente tem lá, né? Tem vários canyons, né? Na região da Serra do Intendente ali. Então, por exemplo, a gente tem o Canyon do Rio Preto. No Canyon do Rio Preto, que é onde há vários relatos de avistamento dos gigantes. Por exemplo, sei. tem um grande amigo nosso que é nativo lá do Tabuleiro, né? Descendente direto dos botocudos, né? Dos indígenas. Então ele mesmo relata casos da família dele, né? Que, por exemplo, teve uma vez que ele foi pescar com a família dele, né? Uhum, E aí uma tia dele subiu um pouquinho mais o Rio Preto, né? Onde eles estavam pescando, próximo ao cânion. E uhum. de repente ela vem descendo, correndo, apavorada, gritando: vambora, vambora, vambora. E ele só vê assim as árvores sendo derrubadas e vê de relance assim um gigante. Então, há Aham. vários casos de aparição de gigantes, né? A Uau. minha vizinha mesmo, que mora em frente à casa a minha casa, ela mesma fala que já viu na rua lá de casa, uma vez de noite, ela estava voltando, o povo lá é muito rezador, muito religioso, né? Participa muito das rezas, então ela estava voltando de noite, né? Antes, na época que nem existia energia elétrica ainda no tabuleiro, e ela se deparou, ela viu na rua onde eu moro, ela viu um gigante também. E aí ela e duas amigas saíram correndo quando viram os gigantes. Então, os seres gigantes é uma das histórias extraordinárias lá do tabuleiro. Sei. Outra história muito interessante lá de aparição, né, uma entidade, uns seres que aparecem muito, são os caboclos d'água. Ah, Os caboclos d'água tem várias versões, né? Muita gente que fala que já viu os caboclos d'água. Eu nunca vi, mas eu te falo que em alguns lugares eu já senti presenças espirituais, né? Por exemplo, tem um lugar em especial lá no tabuleiro, que um trecho do Ribeirão do Campo, né, que é o curso d'água de onde cai a Cachoeira do Tabuleiro, que ele é muito interessante, porque ele é lindo, é um paraíso, um dos muitos paraísos que a gente tem, né, de lugares belíssimos. uhum. Então, esse trecho do Ribeirão do Campo, ele quase ninguém vai lá, né? Por quê? Porque os turistas não conhecem, não é um lugar turístico, não é um lugar visitado pelos turistas, e as pessoas do tabuleiro, os nativos, né, as pessoas de lá mesmo, do lugar, que Uhum. conhecem o lugar, evitam ir lá, porque é um lugar onde tradicionalmente se aparecem, né, as pessoas encontram os caboclos d'água. Eu vou com Ah, frequência lá, até hoje eu nunca os vi. Eu já senti a presença lá, mas nunca os vi, né? ah, É muito forte os relatos que eles falam dos caboclos d'água. Seriam seres, né, caboclo, né, que é um termo que é usado às vezes para se referir a indígenas, né? uhum. Assim, tem várias pessoas do tabuleiro que falam: os meus avós eram caboclos, ou seja, eram indígenas, né? Sim. Então, algumas pessoas falam que os caboclos d'água, eles costumam. Você tem que ficar esperto para nadar onde tem caboclo d'água, porque eles costumam, às vezes, te pegar pelo pé e te puxar para o fundo da água e te matar afogado. Caramba. É. Aham.
Tem uma versão de que os caboclos d'água, na verdade, seriam os descendentes dos botocudos que viveram escondidos nas matas, nas lapas, nas cavernas. Tem muito refúgio ainda, né? Durante muito tempo. Eles viveram ainda, apesar já de existir Conceição do Mato Dentro, de existir Brasil, né? Então, o contato que eles foram tendo com o mundo externo, né, foi sendo aos poucos. Eu tenho, por exemplo, um livro que conta a história de Conceição do Mato Dentro, que tem uma foto de 1910, mais ou menos, da famosa festa do Jubileu, que é uma festa católica que acontece há mais de 200 anos em Conceição, que tem uma foto do padre da época e do lado do padre um botocudo. Um botocudo já de roupa, mas descalço, e você vê a orelha, né? Ele não está usando o botox na orelha, mas a orelha comprida, né? Quando você tem os alargadores, então você vê claramente é um botocudo que ainda usava alargadores em 1910. Tem 100 e poucos anos. Então, há relatos de botocudos que viveram ainda durante muito tempo, né? Em Conceição, em Tabuleiro, né? E eles, como eles viviam muito afastados, né? Nas grotas, em cavernas e tudo mais, às vezes eles eram vistos. Então, há essa versão de que esses caboclos d'água, na verdade, seriam esses indígenas, né? Mas é muito forte os relatos dessas entidades, né? Os caboclos d'água, os encantados, as bolas de luz. Eu conheci uma pessoa no Tabuleiro, ele já fez a passagem, o Afrânio, inclusive tinha problemas graves, assim, de alcoolismo, né? Mas dizem que ele sempre bebeu, mas ele começou a beber mesmo, foi depois que ele foi abduzido. E eu tive de conhecê-lo, conversar com ele te contando é impressionante. Nossa. Ele contando quando ele foi abduzido, colocaram um chip, um negócio, ele não falava chip, claro, ele falava que colocou um troço de metal na testa dele. Há vários relatos. Um relato, por exemplo, de um senhor, essa é uma história clássica lá do Tabuleiro, né? Um senhor, fala-se muito também da aparição das naves, né? Discos voadores, naves. Lá no Tabuleiro o pessoal chama de aparelho. É muito interessante o termo que eles dão. Existe um aparelho. Aí eles têm uma história muito famosa de um senhor que estava de noite, ele escutou um barulho do lado de fora da casa, saiu, não existia nessa época energia elétrica lá ainda, energia elétrica lá é relativamente recente, né? E aí ele saiu e diz que se deparou com um aparelho, é o termo que eles usam, né? Cheio de luzes, parado, mais ou menos tempo girando, em cima da casa dele. E aí ele foi lá, não pensou duas vezes, catou uma espingarda e meteu bala, deu tiro no aparelho. E aí diz que nessa hora o aparelho emitiu uma luz muito forte e foi embora. Só que no que emitiu essa luz muito forte, esse senhor ficou cego. Então esse senhor, ele morreu já tem um tempo, né? Mas tem um livro que conta as histórias lá do Tabuleiro, de Conceição, que há inclusive uma foto desse senhor, o relato dele. E assim como ele, são todo mundo assim que é antigo, mais velho, nativo do Tabuleiro, não tem uma pessoa que, se você for conversar com ela, que vai, todos vão te dizer que viram, ou bolas de fogo. Tem, por exemplo, a Cici é uma moradora muito tradicional, muito famosa lá do Tabuleiro, ela é dona de um bar. Uma indígena, você vê assim, os traços, né, dela, uma mulher indígena, né? Ela mesma diz que fala que os avós dela eram caboclos, né, eram indígenas. E ela, outro dia eu estava no bar dela conversando com ela contando, né, falando sobre as bolas de fogo, ela falando assim, eu sei direitinho o que é a bola de fogo e o que é disco voador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vê. Ela falou, eu vi os dois. A bola de fogo é uma bola de fogo mesmo. Ela falou, o pessoal conta, né, que as bolas de fogo às vezes corriam atrás das pessoas, as pessoas tinham que sair correndo e entrar na água para a bola de fogo não te pegar. E ela falou, a bola de fogo é isso, e o disco voador eu vi uma vez, ela foi contando que, né, estavam caminhando uma vez de noite e viu como se fosse, eu acho interessantíssimo, assim, as analogias que eles fazem, né? Então ela falou, eu vi igualzinho uma bacia, sabe essas bacias metálicas, antigas?
Sabe o que eu tô falando, Rodrigo? Essas bacias? Sei demais, sei demais. Aham. Aí diz ela que viu uma bacia dessas assim, cheia de luzes, girando. Ela falou, Cara, isso é disco voador. Ela descreveu tudinho, viu tudo. Então, enfim, é uma região em que esse é o nosso cotidiano, sabe? As pessoas todas lá relatam. E é uma região que você tá lá, você sente, sabe? Você sente a força tem algo espiritual. diferente ali, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem que conhecer. Fica o Demais. convite para quem quiser conhecer. Se quiser me procurar lá no tabuleiro, vou ter o maior prazer de estar recebendo. Eu tenho feito, inclusive, vários trabalhos, né? Retomando esses trabalhos espirituais que eu voltei a fazer, principalmente assim o Temascal, né? Então, na casa onde eu moro, no tabuleiro, eu levantei uma tenda de Temascal, então eu conduzo a cerimônia de Temascal, a gente faz Temascal lá com frequência, né? Tem a famosa travessia, né, da Lapinha Tabuleiro, da Lapinha da Serra, as pessoas vão caminhando pelo topo das montanhas, né, até chegar no tabuleiro. Então, ou seja, é um local que fica o convite para quem não conhece, conhecer, quem já conhece, já foi, e tem interesse por experiências extraordinárias, né, de visitar com esse olhar, reconhecendo a força dessas montanhas, dessas cachoeiras, dessas águas, essa força ancestral dos botocudos, tá tudo lá E outra disponível coisa, às para quem vezes tem olhos para ver. Não, e às vezes a pessoa já foi, mas às vezes a pessoa não foi com esse olhar, com essa perspectiva, e aí retornar, ver outra coisa e vive outra experiência, né, cara? E aí eu queria, né, aproveitar para te pedir para deixar aí, né, onde que as pessoas podem te encontrar, né, querem trocar mais ideia e tudo e tal. Você tá aonde você tá nas redes sociais? Não, como é que é? Então, eu hoje em dia eu sou meio eu até uso o Instagram, né? Até tenho um Instagram, Uhum, Carribas underline Curicaveri, uhum, né? O meu Instagram. De vez uhum. em quando eu posto algumas coisas, né? Lá, hoje em dia eu não sou mais como eu já fui no passado, atuante assim nas redes sociais, né? Assim, apesar de eu, uma época, atuar muito assim no xamanismo, sei que, né, eu e outras pessoas fomos pioneiros, né, do neo-xamanismo em Belo Horizonte, mas exatamente isso, né? Curioso, como eu me afastei durante um tempo, Sim. muita gente não, não me conhece, nunca ouviu falar de mim, tá tudo certo. E eu mas na época eu já usei muito Facebook, tinha um site, eu com minha ex-esposa, a gente tinha um site de trabalho juntos que nós fazíamos, né, que era, né, Águia e Condor, terapias e vivências, mas hoje em dia a melhor forma de se entrar em contato comigo é telefone mesmo, WhatsApp, né, Tá. WhatsApp. Então, assim, eu vou passar meu telefone, né, de WhatsApp, e se alguém tiver interesse, entre em contato comigo. 31, né, o DDD 31, e o telefone é 99692 7070. Eu tenho o perfil no Instagram, né, então, repetindo assim, o WhatsApp, 31 99692 7070. E Instagram, né, Ribas, K com K, K-A, Ribas, underline, Curi, com K também, Caveri, né? Vai ver lá algumas coisas, os trabalhos, divulgo algumas coisas, algumas cerimônias que eu tenho feito. Como eu sou um apaixonado pela cultura popular e dentro dessa visão, hoje em dia eu tenho uma visão muito... Mantendo, na verdade, essa visão de síntese, né? De sincretismo e síntese, né? Eu me interesso, eu trabalhei uma época também como pesquisador, né, de patrimônio cultural imaterial, pesquisei muito sobre Congado, né, trabalhava em Contagem nessa época, pesquisava muito comunidades Arturos. E nessa época eu tive contato com a Folia de Reis, me encantei. E aí, quando eu morei em Brumadinho, né, eu em Casabranca, eu quis saber se lá tinha Folia de Reis, descobri que tinha, e é algo que vem acontecendo muito, né, muitas localidades, muitas cidades no interior, né, tinham a tradição da Folia de Reis, e com o passar do tempo isso acabou.
Então, inspirado no que um pessoal, uma turma muito bacana fez há mais de 20 anos em Milho Verde, né? Milho Verde ali do Cerro, né? Que é perto lá, 1 hora e pouco lá do Tabuleiro. Lá no Milho Verde, há 20 anos atrás, eles foram atrás, né? Um grupo de jovens, né? Pessoas mais jovens, foram atrás dos antigos, né? As pessoas mais antigas que faziam a Folia de Reis e resgataram a Folia de Reis, e hoje em dia a Folia de Reis do Milho Verde é uma potência, né? Um acontecimento fantástico. Olha. E aí, inspirado no que fizeram em Milho Verde, eu e uns amigos, a gente fez isso, né? Amigos que moravam na época em Casabranca, né? Minha atual companheira, né? Também estava junto nisso aí, a gente resgatou a Folia de Reis lá em Casabranca. Mas aí nós nos mudamos, né? Eu e minha companheira, a Jaya, né? Jaya Dev, a gente foi para Tabuleiro. O Thiago, outro amigo, foi para Nova União, né? Altamira, Nova União, toda a região da Serra do Cipó, né? E aí, nós morando no Tabuleiro, a gente resolveu fazer a mesma coisa lá. Então a gente foi atrás dos antigos que faziam a Folia de Reis. Tinha mais de 30 anos que não se fazia Folia de Reis no Tabuleiro. E aí, no ano passado, em 2020, final de 2024, a gente retomou a tradição da Folia de Reis, né, 24, 25, janeiro de 2025, né, e esse ano, janeiro de 2026, né, dezembro, janeiro agora, foi o segundo ano, depois de mais de 30 anos, que voltou a ter Folia de Reis no Tabuleiro, né. Então quem está no Instagram vai ver muito da Folia de Reis, que é uma manifestação de cultura popular que traz muito que para mim faz sentido dessa síntese, né? Que a Folia de Reis, né? Rapidinho aqui, viu, Rodrigo? Mas para quem não sabe, a Folia de Reis que foi trazida para o Brasil pelos portugueses, né? Então é uma manifestação cultural que veio da Europa via catolicismo, né? Que era uma forma de doutrinação, né? Que se buscava catequizar os indígenas, os africanos escravizados, né, através da manifestação festiva religiosa. Só que é isso, né, uma coisa de mão dupla, porque ao mesmo tempo que é uma forma de dominação, né, de imposição do catolicismo, é também uma forma de resistência, porque a própria dinâmica da Folia de Reis, ela tem uma abertura que permite a manifestação religiosa popular, né? Então na Folia de Reis, apesar de falar de símbolos, faz a louvação ao menino Jesus, né? Claramente uma referência cristã, católica, mas você vai encontrar elementos ali africanos, você vai encontrar muitos elementos indígenas, então ela traz todo esse sincretismo. Então eu me apaixonei, eu sou folião, eu faço a Folia de Reis, eu faço a Folia de Reis como uma prática xamânica. Que legal, sim. Quem Que massa. entrar no meu Instagram vai ver muito de Folia de Reis lá, inclusive, né? É a estrela guia, né? É o poder das estrelas, da natureza, enfim. Não é à toa que eram reis magos, né? Eram reis que traziam ali a magia, né? Tem uma magia muito forte. Eu sou testemunha. Né? Então, assim, você estava falando de histórias extraordinárias. O que eu vivo atualmente de muito extraordinário lá na região, né? Além do contato com a natureza, que é impactante, que é extraordinário. Você tá lá na cachoeira do Tabuleiro, né, no salto, no topo da cachoeira do Tabuleiro, olhando de cima aqueles 273 metros de queda, sabe? E é também muito extraordinário que a gente vive nos cortejos de Folia de Reis, visitando a casa das pessoas simples, sabe? Visitando, vendo aquela manifestação daquela religiosidade popular tão pura, sabe? Tão sincera, tão isenta de tanto desse artificialismo, dessa tecnologia que a gente vive hoje em dia, nesse artificialismo todo, né? Então, assim, eu sou um apaixonado pela cultura popular e é uma manifestação de cultura popular ancestral e é como diz o Ailton Krenak. Para mim, o futuro é ancestral. Então, é nessa aí que eu estou atualmente
embarcando. Que legal. Cara, muito obrigado por ter aceitado, né, participar do Diário Mágico, ter compartilhado tanta história e tanto conhecimento com a gente. Foi muito legal, cara. Bom, eu vou deixar os contatos todos aqui na descrição do episódio, né? Então depois as pessoas podem entrar em contato com você e trocar mais ideia. Foi um prazer enorme. Você já viu que eu gosto de contar causos, né? Maravilhoso, amei. Quando quiser, sempre à disposição, vai ser um prazer. Que maravilhoso. A gente ainda vai se conhecer pessoalmente aí em breve. Fica o convite quando quiser aparecer lá pros lados do tabuleiro. Falando lá pros lados, porque hoje eu tô aqui em Belo Horizonte, né? Cheguei hoje lá do tabuleiro, né? E amanhã, se Deus quiser, no mais tardar até sábado, eu tô voltando já hoje é quinta-feira, né? Não sei quando é que vai ao ar o podcast. Mas assim, né? Eu vou ficar aqui 1 ou 2 dias no máximo, porque eu já sinto falta da roça. Sinto falta do pé de cachoeira. Eu não dou conta de cidade. Extremamente compreensível, estando num paraíso como aquele. Mas, cara, maravilhoso. É isso, sensacional. Aí sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. Junto comigo tem o Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, que é o cara que edita os nossos episódios. E a gente tem também o João Paulo Ponciano fazendo as artes de capa maravilhosas conosco já há mais de uma temporada. O Diário Mágico, ele faz parte dessa equipe e também faz parte dessa comunidade que você pode acessar no apoia.se/Diário Mágico. O Apoia-se é uma forma de auxiliar a manter as estruturas de pé, mas, principalmente, é uma forma de conectar com outras pessoas que também acreditam nesse projeto. A gente tem uma comunidade bastante profícua e ampla no Apoia-se e eu costumo ver que esse grupo, essa comunidade, essa egrégora é uma forma de solucionar uma necessidade muito pungente de estudantes de espiritualidade, que é ter, né, um grupo, outras pessoas que também praticam, que têm valores, né, principalmente valores éticos parecidos, né, e que a gente não se sente tão alheio e tão avulso, né? Então a comunidade do Diário Mágico ela tem sido de alguma forma indicada por mim para outras pessoas que se sentem não pertencentes ou que se sentem, né, um pouco avulsos, né, e que precisam de alguma forma de outras pessoas que pensam e agem, né, de maneira parecida para trocar experiências, para se inspirar, para conversar. Enfim, se você acha que o Diário Mágico é um bom projeto e você acha que você se sentiria à vontade com outras pessoas que pensam como você, considere apoiar a gente lá no apoia.se/Diário Mágico. E é isso, anotem os seus resultados. Lefou Podcasts.